Salve, salve, rugbyeiros e rugbyeiros de todo o país! Bem-vindas e bem-vindos ao programa de número 65 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho E eu sou Baby Futuro. e no programa de hoje você fica sabendo de tudo aquilo que rolou na última semana do rugby brasileiro e aquilo que vem por aí. E a última semana foi muito intensa porque tivemos ação lá na África do Sul com a Seleção Brasileira Feminina de Rugby Sevens, as Yaras jogando a segunda etapa do circuito mundial. E também tivemos, enquanto isso, rolando o Brasil Sevens no SPAC, durante o SPAC Lions, torneio mais tradicional do rugby sevens brasileiro, recebeu neste ano também o Campeonato Brasileiro, o Brasil Sevens, valendo aí Bolsa Atleta no masculino e com mais uma segunda competição no feminino. Então tivemos muita ação rolando lá no Brasil Sevens, no SPAC, com direito a transmissões do YouTube da Brasil Rugby e também nas finais no YouTube do Canal Olímpico do Brasil, um momento importante aí, aliás, inclusive estreamos o TMO, teve árbitro de vídeo, não tinha já há algum tempinho, já tinha tido antes, né, com jogos do Sport TV, mas agora voltamos, temos um no YouTube da CBRU com TMO, momento histórico ali com o Vitor Hugo, e é isso, baby, vamos falar muito sobre essas competições, também sobre as Iaras, também tem Referee Week chegando por aí, capacitações de arbitragem nesta semana lá em Taubaté, Copa Cultura Inglesa chegando, semana que vem, agora final de semana temos Campeonato Brasileiro Juvenil de Rugby Sevens, de seleções regionais, Copa Cultura Inglesa rolando em Taubaté, dias 16 e 17, também ao vivo no YouTube da Brasil Rugby e no YouTube do Canal Olímpico para as finais. Então vamos falar disso tudo, baby, começando pelas Iaras. Iaras jogaram a segunda etapa do circuito mundial, o Sevens, e ficaram em nono lugar. Um excelente desempenho aí do Brasil, porque o Brasil encerra essa sequência de duas etapas que finalizam dezembro, né? O começo do circuito mundial 23-24, o Brasil termina em oitavo lugar. E aí vamos lembrar como é que funciona o circuito mundial que você assiste todos os jogos ao vivo no Star Plus, com as finais na ESPN. O circuito mundial tem dois torneios, masculino e feminino, ambos têm 12 seleções, o Brasil está na elite mundial entre as 12 melhores seleções do mundo no feminino, e aí após 7 etapas, são 8 etapas no total, após 7 etapas, na oitava, os 8 melhores seguem na briga pelo título, e os 4 últimos jogam aí uma repescagem contra os 4 melhores da segunda divisão, valendo permanência na primeira divisão ou promoção, aí, no caso dos times da segunda divisão, né? Valendo rebaixamento contra os times da primeira divisão também. E o Brasil encerra as duas primeiras etapas no oitavo lugar geral do circuito, ou seja, o Brasil nesse momento está fora da zona da degola, então é muito importante. As Iaras mantiveram um ritmo forte nos dois primeiros torneios, em Dubai e agora na Cidade do Cabo. E vamos lá, baby. Na Cidade do Cabo, no sábado, tivemos Irlanda 39, Brasil 14, Nova Zelândia 22, Brasil 12. De novo, o Brasil, pela segunda vez na história, 2 torneios consecutivos, faz 2 tries para cima das neozelandesas. Aí nunca tinha acontecido isso antes. Brasil 12, Grã-Bretanha 26. O Brasil acabou ficando em último lugar no grupo e foi jogar as semifinais de nono lugar no domingo. E aí o Brasil brilhou, 21-7 para cima da Espanha. Espanha, não tínhamos enfrentado a Espanha em Dubai, vencemos a Espanha no primeiro confronto dessa temporada e voltamos a vencer o Japão, 15-14 na decisão de nono lugar. Então o Brasil termina em nono nessa etapa, em oitavo geral na classificação geral. A Nova Zelândia foi a campeã da etapa, perdão, a Austrália foi a campeã da etapa, venceu 29-26 a França que tinha derrotado a Nova Zelândia na semifinal 24-12, a Austrália 2 títulos em 2 etapas, mas a França aí com uma novidade chegando lá em cima. Classificação geral do circuito, Austrália em primeiro lugar, 40 pontos, França e Nova Zelândia com 34 em segundo, quarto lugar, Canadá e Fiji com 24 pontos, sexto, Estados Unidos com 22, Irlanda vem em sétimo com 18, Brasil em oitavo com 10, na frente da Grã-Bretanha, nona colocada com 8, Japão 7 em décimo, África do Sul em décimo primeiro com 4, Espanha em décimo segundo com 3. Tá aí, baby. Bom, o Brasil começa forte aí o circuito, hein? Muito bem, oitavo lugar, 2 vitórias na mesma etapa, hein? Com certeza, na verdade, é o que a gente tem buscado há muito tempo, que é essa consistência, né? De conseguir se manter nesse patamar, de conseguir continuar fazendo trás, fazer jogos apertados. Acho que a gente foi muito bem e o segundo campeonato mostrou isso, assim. A gente tem que continuar agora mantendo esse nível mesmo para conseguir se manter nessa posição, como você falou mesmo. Se a gente consegue se manter por aí, a gente não periga cair depois, né? Então, eu acho que o objetivo principal é essa consistência agora. É lógico, lembrando, quem fica de nono a décimo segundo na classificação geral após 7 etapas não está rebaixado, vai jogar uma repescagem, pode permanecer.
aí enfrentando os 4 times que vêm na segunda divisão. Mas é muito importante fugir disso, né? Fugir desse medo. E aí, ficando no top 8 do mundo, o Brasil se garante mais uma etapa, mais uma temporada na primeira divisão e começar na frente da Grã-Bretanha é muito importante, né, baby? Negócio forte o Brasil ficar na frente das britânicas, que já, inclusive, tem medalha de Jogos Olímpicos, né, no Rio 2016. Então, o Brasil bem aí contra as britânicas é um fato importante, né? Sim, não só isso, como continuar ganhando jogos, né? Ganhar bem da Espanha, fazer, enfim, continuar Japão. ganhando jogos, os que a gente tem que ganhar, a gente tem que ganhar. Então, acho que nesse sentido a gente foi bem e ia continuar também, continuar ganhar do Japão, tentar esses times que a gente tá, né, mais ou menos no mesmo nível, continuar batendo de frente e mantendo essa consistência e ganhando. Vamos lá. Exato. Um grande momento aí das Iaras. A próxima etapa, dias 26, 27 e 28 de janeiro, em Perth, na Austrália. Primeira vez que Perth recebe o circuito. Normalmente a etapa da Austrália, que a Baby inclusive já jogou, era lá em Sydney, e agora em Perth, rolando então no oeste australiano, casa do Western Force, aliás, a casa do Nelson na próxima temporada também. O Wilton Rebol Sim. tá por lá em Perth. Então as Iaras também vão jogar em Perth, o que é muito legal. E, baby, tivemos no final de semana o Brasil Sevens rolando durante o SPAC Lions. O SPAC Lions é sempre gostoso, tem muita coisa rolando, muita gente lá, legal para a gente reforçar as amizades e tudo mais lá no SPAC Lions. Rolaram 5 torneios, né, no SPAC Lions. Os dois do Brasil Sevens, masculino e feminino. O SPAC Lions geral masculino ali, para quem não está no Brasil Sevens. E também rolaram 2 torneios de veteranos, veteranos mesmo, que é a partir de 35 anos. E o Golden Oldies a partir ali dos. Golden Oldies é o que? 50, né? Acho que 50 ou 45? 45, 45. 45. 45 anos do Golden Oldies. Então rolaram os 5 torneios lá. E vamos falar então do Brasil Sevens, né? Brasil Sevens teve no masculino decisão de título, que é o único torneio masculino, né? De rugby nacional, de rugby Sevens. Farrapos campeão pela primeira vez na história. Farrapos vence o Campeonato Brasileiro de Primeira Divisão. Já tá batendo na porta no 15, batendo na porta no Sevens, agora finalmente Farrapos consegue o título. Parabéns aí pro pessoal de Bento Gonçalves. Foi muita festa, eles deliraram no final do campeonato lá. 12-0 para cima da Poli. Poli vice-campeão, uma final inédita. Os dois times buscavam o primeiro título de Brasil Sevens e ficou aí a taça com o Farrapos, campeão gaúcho, então, aí do Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens masculino. Terceiro lugar ficou com o SPAC. SPAC pegou o Bolsa Atleta, então o Bolsa Atleta para Farrapos, Poli e SPAC. SPAC derrotou na grande final, na grande decisão de terceiro lugar, perdão, na decisão de terceiro lugar, ele derrotou o atual campeão do Brasil Sevens, até então atual campeão, né? Tetracampeão e campeão de 2022, o Jacareí, 26-14, então derrubou o campeão na decisão do bronze, ficou com aí o terceiro lugar, subiu no pódio o SPAC, o time da casa. Aí tivemos outras posições aí, quinto lugar ficou com o São José, sexto ficou o Pasteur, sétimo o Niterói, oitavo Curitiba, nono lugar para o Melina, no masculino, 10º lugar para o Desterro, 11º foram os Leões de Paraisópolis, 12º lugar para o Cabanos do Pará, debutando na competição e conseguindo vitória, inclusive, por isso chegou na decisão, 11º lugar, parabéns aí o pessoal lá de Belém do Pará, 13º para o Sem Fronteiras do Distrito Federal, 14º para o Iguana de São José dos Campos, 15º lugar para o Porto Seguro da Bahia, 17º e 16º lugar o BH, que voltou, né, BH, voltou a cena nacional aí, ficando com 16º lugar, mas legal a volta do rugby mineiro às competições nacionais. No feminino, tivemos aí, o feminino não vale a Bolsa Atleta foi decidido pelo Super Sevens, mas é mais um título nacional em disputa. O Melina recuperou o título, Super Sevens campeão foi o Niterói, e Melina vence o Brasil Sevens, 15-0 na final contra o El Shaddai. El Shaddai campeão na segunda divisão do Super Sevens e chega na final, quase belisca um título. El Shaddai, ascensão meteórica aí do time do Oriente, como o pessoal do Rio de Janeiro fala, 15-0 para o Melina, mas El Shaddai brilhando, El Shaddai que vai estar na primeira divisão do Super Sevens no ano que vem. Niterói, campeão do Super Sevens, ficou em terceiro lugar, Rio Rugby em quarto, e aí vem a nota, então o Rio Rugby está promovido para a primeira divisão do Super Sevens do ano que vem. Primeira divisão do Super Sevens do ano que vem terá 3 times do Rio de Janeiro, hein? O estado com mais times na primeira divisão: Niterói, El Shaddai e Rio Rugby. São Paulo terá o Banco Saracens e o São José. Teremos o Merina do Mato Grosso, o Delta do Piauí, o Curitiba do Paraná, que são os times de primeira divisão nacional aí do Super Sevens. A última vaga ia ser decidida pelo Brasil Sevens, então decidida a favor do Rio Rugby. A segunda divisão nacional também teve definições, né? Então vamos seguir aqui a sequência, porque em quinto lugar ficou Pasteur, sexto Goianos, sétimo o São José, oitavo Leões de Paraisópolis, nono lugar
portanto, né, Pasteur e Leoas estão rebaixados. Nono lugar para o Jacareí, 10º para o Desterro, 11º para o Curitiba, 12º para a USP. Aí a USP é novidade, a USP consegue uma das vagas na segunda divisão, né? Os times estavam em aberto, ainda duas vagas na segunda divisão, a USP pega uma. E aí tivemos ainda 13º lugar para o Charrua. Charrua também pega uma vaga na segunda divisão nacional, segunda divisão dos Super Sevens. Rugby Sem Fronteiras em 14º, 15º para União Rugby Alphaville, URA, 16º para o Porto Seguro e 17º para a Poli, 18º foi o Cuiabá, que acabou dando WO na competição. Então aí, segunda divisão dos Super Sevens terá os dois rebaixados, Pasteur e Leoa de Paraisópolis, aí os times que ficaram de segundo ao sexto lugar neste ano, portanto, Jacareí, Goianos, Desterro, pegam essas vagas. E Maringá também, Maringá, Jacareí, Goianos e Desterro. E aí os dois times que garantem a promoção são USP e Charrua. Baby, muita coisa que rolou aí, então, de Brasil Sevens e muitas definições. Mas falando de feminino, legal, é o Shaddai brigando pelo título de elite aí contra o Melina, mas o Melina falou mais alto. E o rugby, como uma grande sensação, pegando a vaga na primeira divisão dos Super Sevens, ficou aí no quarto lugar. E no masculino, né, título para o Farrapos, título inédito. Sim, fim de semana bombado de rugby, acho que foram mais de 120 jogos, já estava tonta já de tanto jogo, mas foi muito legal o fim de semana, como você falou também, acho que de reencontrar a galera e tudo mais, e também de, né, de poder sair já com as definições do próximo ano, né, então, além de muito rugby, a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser é, o ano que vem, e aí todo mundo já se animaram também, e foi muito legal, na verdade, o dia, foi muito bacana, muito longo, mas com muito rugby, muita alegria. Aí, baby, legal, né? De ver os três times do Rio, né? O Nitro é atual campeão Sim, brasileiro dos Super Sevens, e aí é o Shaddai e Rio, todos na primeira divisão, né? Um momento importantíssimo para o rugby fluminense. com certeza. É um momento importantíssimo. Eu espero que isso também ajude a fortalecer o 15 também, né? Como região, a gente agora com toda essa galera aí, né, mandando ver na primeira divisão, vamos ver se a gente consegue envolver mais mulheres para a gente conseguir talvez até fazer um próprio campeonato de 15 regional, igual o São Paulo fez, né? Então, eu acho que esse vai ser uma das missões do ano também aí para alguns estados. Ainda não falamos muito sobre isso publicamente, mas a ideia vai ser sim a gente conseguir fazer mais 15 regionais esse ano. Então, ver essa força do Rio de Janeiro me deixa muito animada para a gente, enfim, desenvolver aí nosso rugby no Rio, que está crescendo. Exatamente. Então tá aí. Brasil Sevens e nos outros torneios, né? Menção aí para o Cruzeirinho, mais uma vez pentacampeão do Lions, pessoal dos veteranos ali do São José, mas jogando no torneio que não é de veteranos, não. E venceu o Cougars na grande final. Legal também que o Cougars chegou lá. Teve time de Vitória, na Vitória também teve no Lions, legal. Participação também do pessoal do Espírito Santo, que eleva aí para 12 estados participantes, 13, na verdade, que o pessoal do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, esteve no torneio também de veteranos. Então tá aí. É, 13 estados representados ao todo lá no SPAC, foi bem legal esse final de semana. E chegando agora, baby, já que a gente está falando de desenvolvimento regional também, a gente tem os quatro torneios da Copa Cultura Inglesa. Nós teremos feminino EM19, feminino EM17, masculino EM19, masculino EM17, seleções regionais jogando lá no Volkswagen Clube em Taubaté, entrada gratuita, o pessoal pode colar lá e acompanhar o futuro do rugby nacional, ou então assistir pelo YouTube, mas de qualquer maneira vamos passar aqui a limpo, né, porque M19, na verdade, é uma sequência do M18 do ano passado, né, então são os dois torneios que têm campeões defendendo título, né? No passado foi categorias M18 e M21, não tem mais M21, tem M18, tem M19, que é a sequência do M18, e tem agora M17, que é realmente debut para vários jovens e várias jovens aí do rugby nacional, né? No M19 feminino, tal campeão, inclusive, é o Paraná do M18, então é o time a ser batido. Temos um grupo único com 5 seleções: Centro-Oeste, São Paulo Capital, São Paulo Vale, Paraná e São Paulo Interior, todos contra todos. Aí dois primeiros colocados fazem final, terceiro e quarto fazem aí o terceiro lugar. Esse é o feminino M19. O masculino M19, que aliás o título defendido por São Paulo Capital, né, que venceu ano passado o M18, teremos aí são mais times, são 8 times. Grupo A com São Paulo Vale, São Paulo Interior, Paraná e Santa Catarina. Grupo B com São Paulo Capital, Rio de Janeiro, Bahia e Centro-Oeste. E aí
sistema básico de grupos, né? Não tem. Aliás, eu falei São Paulo Capital campeão São Paulo Capital campeão de 2018, exatamente. São Paulo Vale foi campeão de 2021, Centro-Oeste foi campeão de 2021 no ano passado, no caso do feminino, mas esses dois aí não estão em disputa mais, né? Então é isso, o M19 masculino com sistema básico de grupos, dois grupos, né, de quatro, semifinais e final. E aí temos, então, as novidades, M17 masculino e M17 feminino. M17 feminino são 7 times, o que é muito legal, todos contra todos, pontos corridos, não tem mata-mata. Teremos jogando Paraná, São Paulo Vale, São Paulo Capital, Centro-Oeste, São Paulo Interior, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E masculino M19 são 10 times, são dois grupos, aliás, M17, perdão, são 10 times, dois grupos de 5 também, muito legal. O M17 vindo com tudo nas duas categorias. Grupo A, São Paulo Capital, São Paulo Interior, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. E no grupo B, São Paulo Vale, Centro-Oeste, Santa Catarina, Bahia e Minas Gerais. E aí também, dois primeiros colocados vão para as semifinais. Muito rugby juvenil pela frente, são 30 seleções, o que significa aí mais ou menos 360 jogadores lá em Taubaté, né, baby? Grande expectativa aí para vermos qual é do M17. Tá todo mundo ganhando a primeira oportunidade, vários times, 10 masculinos, 7 femininos, e também a sequência dos M19s, né? Que a partir do M18 ano passado a gente vai ver como é que andou a evolução de cada um dos times. Aí, 8 no masculino, 5 no feminino, né? Sim, vamos ver como é que vai ser essa criançada aí. É sempre muito legal na Copa Cultura também, que enfim, é uma oportunidade das crianças poderem viajar, né, encontrarem meninas de outras equipes, meninos, né, de outras equipes do seu estado, se juntar para brigar pelo estado. Então, acho que é sempre muito divertido a viagem e tudo mais. E no fim do dia, um pouco esse objetivo também do rugby, né, que as crianças se divirtam. Mas vamos ver aí como é que elas vão se apresentar aí, o que que elas treinaram aí para a gente ver como é que está a evolução do nosso rugby juvenil. Tô ansiosa para saber. Boa, então, falar disso tudo de Brasil Sevens e de Copa Cultura Inglesa, eu entrevistei agora aí o Diego Hamilton, ele que é presidente da Federação da Bahia e também do Porto Seguro, falou um pouco de tudo aí sobre as duas competições, como é que é importante para os estados emergentes do rugby brasileiro, como é o caso da Bahia, essas duas competições. Vamos falar com o Diego. E é hora de recebermos ele, Diego Hamilton dos Reis, ele que é o presidente tanto do Porto Seguro Rugby, como também da Federação Baiana de Rugby, da Federação de Rugby da Bahia. E ele está aqui com a gente para falar de dois temas importantes, os dois temas da semana. Afinal de contas, tivemos nesse último final de semana o Brasil Sevens, rolando o Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens, masculino e feminino, com presença de dois times da Bahia. Aliás, foi um evento histórico para o rugby brasileiro, porque 11 estados estiveram representados, tivemos times de todas as regiões do país, Nordeste representado aí pelo Porto Seguro nas duas categorias. Teve o Cabanos do Pará no masculino representando o Norte, Centro-Oeste representado pelo Rugby Sem Fronteiras e pelo Melina nas duas categorias. Enfim, momento histórico aí para o rugby brasileiro, com o país inteiro jogando lá no SPAC em São Paulo. E fim de semana que está chegando agora, tem a Copa Cultura Inglesa, Campeonato Brasileiro Juvenil de Rugby Sevens, rolando em Taubaté, com presença também das seleções da Bahia. Então, um momento importante, hein, Diego, para vocês na região, conseguindo movimentar todas as categorias, né? Juvenil, adulto, masculino, feminino. Momento importante, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Vitor, a todos os ouvintes. Verdade, muito esses 2 últimos anos, vamos dizer assim, né? Tem sido para a gente assim várias coisas inéditas, competições, participações inéditas. Esse ano, principalmente, começando com, na verdade, começou em 2021, tudo, né? Com a nossa participação na Copa Cultura Inglesa, primeira vez que a gente participa de uma cultura inglesa, enfim, 2021. Depois de 2022, a gente repete a dose, agora levando, ao invés de uma, duas seleções. E em 2022 ainda a gente já participa do BR15, com algumas meninas nossas jogando junto com a de Minas e fazendo aquela seleção Minas-Bahia, ou Bahia-Minas, né? E aí vem 2023 com Copa do Brasil, agora pelo clube, pelo Porto Seguro Rugby Clube, e quali do BR Sevens, também com as Torucas, inclusive ganhando sendo vice da Taça Bronze, né? E agora no final do ano o BR Sevens, que pra gente foi o ápice, tá? Nesse final de semana aí que passou no SPAC, com 34 equipes do Brasil todo, participando dos dois torneios, tanto masculino quanto feminino,
era importante para a gente não, né, não ficar ali na última posição. A gente teve vitórias, né? Então isso foi legal também. Já no primeiro torneio fizemos try, enfim, uma participação mais modesta, e também para pegar muita experiência. E uma coisa legal, Vitor, dessa parte aí que você falou, né, de ter equipes do Brasil praticamente todo, né, todas as regiões, a gente fez amizades, como todo clube que vai, né, faz amizade mais com um clube ou com outro, e nós fizemos amizade com os dois clubes mais distantes para a gente, entre todos eles, que foi com o Cabanos e com o Farrapos. O Cabanos do Norte e o Farrapos do Sul. Então, isso é uma coisa que a gente percebeu depois, né? O Cabanos ficou no mesmo alojamento que a gente, lá no Yacht Clube, que é ali pertinho do SPAC, e o Farrapos foi uma amizade mais durante o torneio. O nosso primeiro jogo foi com eles, né? E aí rolou muita troca de experiência, intercâmbio, e a gente acabou acompanhando o Farrapos na competição, meio que torcendo para eles, né? E deu sorte, né? Que eles foram campeões. Legal, né, Diego? Um momento desse tipo de intercâmbio, né? E já vão se somando os anos, então, com o intercâmbio para a Bahia, né? Teve a vitória agora do Porto Seguro contra a BH, né? Copa Cultura Inglesa ano passado também teve vitória da Bahia. Como é que você está enxergando o valor dessa experiência de jogar contra equipes de fora da região, né? E tanto o valor técnico como também o estímulo nos jogadores. Como é que você tem visto o estímulo para quem pratica aí rugby na Bahia, em Porto Seguro, né? De ter essas oportunidades aparecendo no ano que também teve Copa do Brasil, né? E que vocês fizeram aí um jogo com estádio municipal, outdoor, transmissão, tudo, né? Foi bem legal. A Copa do Brasil esse ano foi muito boa. Recebeu a União Pernambucana, também participando dessa retomada do rugby do Nordeste, né? Tirando a Bahia, os outros estados do Nordeste voltando a participar. E depois recebendo o Niterói, que também foi um jogaço. E o que eu posso falar, assim, pelos atletas, tem aqueles atletas que já tiveram a experiência, né, desses 2021 para cá, e já sabem qual é o nível deles e qual é o nível das equipes aí, principalmente do Sul, Sudeste, e tem aqueles que nunca tiveram experiência. Foi o caso que aconteceu agora no BR Sevens. Alguns atletas não tinham, a gente levou um time mais jovem, né, por conta até da renovação que vem acontecendo natural do clube, alguns veteranos já se aposentando, e aí muitos deles acostumados só com o rugby da Bahia, o rugby aqui mais local, muito até esperançosos, achando que podiam chegar num lugar mais interessante na tabela, e a gente foi só segurando eles um pouco, e aí e lá em São Paulo eles viram realmente o nível deles. Agora eles já sabem, até fala, pô, treinador, agora eu sei o que o senhor tanto fala da diferença de nível, e isso estimula eles para no ano que vem não mais ficar, vamos dizer, o masculino ficou em 15º, pô, já vão querer ficar em 11º, terceiro. A gente acredita que daqui a alguns anos a gente possa subir de nível, né? E aí a gente já muda treino, já muda forma de captação, já começa a enxergar posições, aí vai para uma parte mais técnica, e esse é o grande desafio para a gente aqui, né? Teve uma outra coisa que você falou que é importante, né? Essa coisa da Bahia na Copa Cultura Inglesa. Em 2021, a gente perdeu todos os jogos, Vitor. E aí foi uma grande experiência. Primeiro, a experiência de logística. Sair daqui da Bahia de avião e chegar em Guarulhos, depois pegar uma van para Taubaté, aquela coisa toda. E a volta, né? Aí 2022, com essa experiência de 2021, como é que foi? A gente já teve vitórias no ano passado, eram categorias diferentes, mas no M18 ganhamos do Rio de Janeiro, para mim foi um feito histórico, e no M21 ganhamos de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aliás, quando o Rio Grande do Sul foi um empate e uma vitória, que a gente acabou pegando eles 2 vezes. Também outro feito histórico. Mas como eram sempre jogos ali de fundo de tabela, pelas últimas posições, talvez muita gente não percebeu. A gente valorizou muito isso. E para esse ano, que mudam as categorias, para M17 e M19, a gente já tem uma preparação diferenciada. Talvez ainda não vai ser o ano da Bahia, vamos ver se a gente consegue também algumas vitórias, surpreender em algum jogo, fazer um jogo difícil contra Vale, Capital, aquelas seleções mais tradicionais, mas a gente está indo com muita vontade mesmo, e estamos aí, esse final de semana agora. E uma coisa interessante que você falou, né?
tanto a inspiração que essas vitórias recentes deram para a equipe para continuar trabalhando, né? Subir um degrauzinho a cada ano, acho que você pode pegar a lógica dos All Blacks, né? Da guardar as devidas proporções e sempre colocar a camisa num lugar um pouquinho mais acima, né, Diego? E acho que é uma construção aí na Bahia para isso, mas você tem experiência também, por exemplo, agora na Copa Cultura Inglesa, um dos momentos mais legais foi ver, enquanto os dois times de Porto Seguro jogavam, tinha o Yarley, que é de Porto Seguro, jogando pelo SPAC, que ganhou o Bolsa Atleta, né? Que acaba servindo também de um outro tipo de inspiração, né? Então, a gente tinha uma outra competição ali que a gente estava disputando, né? Vamos dizer assim, uma competição paralela, e era assistir Yarley, que é ativo aqui de Porto Seguro, né? Morador aqui de Porto Seguro, todo mundo aqui de Porto Seguro vendo ele, mas ele jogando pelo SPAC. Então, também a gente tinha o SPAC como equipe de coração. A gente torceu muito para o Farrapos não pegar o SPAC, que era o time que a gente tava né, que adotou, né, como nosso time que para ser campeão, acabou que não se enfrentaram. E ficamos torcendo muito para Yarley. E o Yarley no jogo mais decisivo para o SPAC, que era o terceiro lugar contra a forte equipe de Jacareí, ele fazendo try e fez ainda perto da gente ali. Cara, foi sublime. A gente ficou muito feliz. Eles conseguiram esse terceiro lugar e a bolsa, né? E com certeza vai ajudar ele a conquistar o sonho dele, que está morando em São Paulo, está longe aí dos amigos, da família, né? Aqui do calor de Porto Seguro, mas está trilhando um caminho que acho que a maioria dos atletas gostariam de trilhar, então ele acaba servindo de inspiração para todo mundo aqui, né? Então foi muito bom ver o SPAC ganhando e com o Yarley jogando, foi muito bom. É. E pensando no outro lado, né, como é que você tem visto a expectativa, né, esse trabalho de formiguinha diário na Bahia, e qualquer outra região também, como a Bahia ter conseguido, né, recentemente entrar dentro do sistema todo de competições, certamente inspira outros estados. A gente está vendo agora o Pernambuco se movimentando, o Ceará se movimentando, enfim, né, o Pará se movimentando. É, como é que você tem enxergado as possibilidades que se abrem com isso tudo? Como é que dá para trabalhar essa exposição nacional que o rugby baiano está tendo para conseguir frutos aí dentro, aí internamente na Bahia? Algum apoio a mais, visibilidade, enfim, como é que tá essa parte, né, de enxergar o que os jogar nacionalmente pode trazer a médio e longo prazo para vocês? Olha, falando do Porto Seguro, só o fato da gente ter jogado esse ano a Copa do Brasil, assim, deu muita visibilidade, Vitor. Assim, foi uma coisa assim que a gente, público, fãs, sabe, venda de camisas, sabe, uma série de coisas, perguntando sobre quando vai ter outro evento assim, né, nesse nível, enfim. Isso, sem sombra de dúvida, assim, mudou a nossa rotina aqui. A gente antes era visto como um grupo de resilientes, de um esporte que pouca gente conhecia, agora não. Agora a cidade já adotou, né? Além da seleção de futebol da cidade, tem também a seleção de rugby. Eles chamam a gente de seleção de rugby, né? Pela comparação com o futebol, né? Tá, a seleção de rugby de Porto Seguro. Pronto, já estamos no coração dos nossos porto-segurenses. Agora, é um trabalho, como você falou, de formiguinha, porque só esse ano a gente nós fizemos duas captações, duas momentos de captação para novos atletas, né? Uma teve a presença do Chubb, da seleção brasileira, juvenil, treinador, foi um sucesso tremendo. A outra que a gente fez, talvez pela época do ano, e são coisas que a gente vai aprendendo. Um Chubb a gente fez em maio. Sem o Chubb a gente fez em novembro, final de ano, provas, já não foi a mesma repercussão. Porém, já vieram atletas mais, vamos dizer assim, propícios ao esporte, né? Talvez o nosso olhar também, indo nas escolas, aquele bate-papo individual com alguns que a gente já acredita que tem um potencial maior, né? E isso é o que o Porto Seguro está fazendo. Na Bahia tem o Imborés fazendo isso, numa pegada mais juvenil e feminino, por conta do projeto Nina, outra conquista que a Bahia teve, né? E não só o Imborés, o Porto Seguro também começou esse ano, o Imborés já está no segundo ano. E temos o Sauípe, que é a equipe lá perto de Salvador, também com trabalho juvenil. Eu tive esse ano em João Pessoa, na Paraíba, para dar um curso de liderança e gestão, e fiquei surpreso com o trabalho também do João Pessoa.
E ali naquela região entre Paraíba, Pernambuco e Natal, que é Rio Grande do Norte, há uma grande possibilidade também. Principalmente para Paraíba, que está entre esses dois estados, e João Pessoa para Recife está numa distância relativamente pequena, é a menor distância entre capitais no Brasil, se não me engano, é cento e poucos quilômetros. Então, eles conseguem fazer mais jogos, ou tem a possibilidade de fazer mais jogos. Talvez para esses três estados que eu falei, né? Já falo do Ceará, mas talvez esses três estados o que está faltando é uma ação juvenil maior, né? A Agora, ação adulta está acontecendo. e na E Paraíba tem tem. o projeto Rugby Educacional com o Instituto Alpagatas, né? Que a CBRU começou agora, né? Exatamente. Exatamente. Então, isso foi uma das coisas que me surpreendeu. Um trabalho grande. Quando ele começar a dar frutos, aí o pessoal de Recife e de Natal também tem que estar com o juvenil para que tenham esses jogos. E tem o Ceará, que está um pouquinho mais distante agora, né? Falando da geografia do Nordeste, o Nordeste são 9 estados, né, Vitor? Não tem como. Você tem proximidade ali, como eu falei, João Pessoa e Recife, mas também você tem longas distâncias. A Bahia dá para E ser aí, uns 5 estados, né? só a Bahia, meu Deus do céu, a Bahia é gigante, né? Mas, olha, eu acho que tá voltando o Nordeste, né? Eu acho que não vai ser naquela explosão que foi lá no começo da década retrasada, né? Que se acompanhou bem, né, Vitor? Antes do boom das Olimpíadas. Mas também agora vai ser uma coisa mais a longo prazo. Os clubes estão mais sólidos. Eu vejo muito, pelo que eu acompanho deles, né? Estão mais preocupados. É uma questão de tempo, né? Eu acho que vem muita coisa aí e vai ser muito legal. Excelente, Diego. É um momento importante até. E um trabalho inspira o outro, né? A Bahia chegando na Copa Cultura Inglesa, Porto Seguro, Copa do Brasil e Brasil Sevens, inspira outros. A gente está vendo, né, o Ceará se movimentando. A gente noticiamos recentemente o pessoal fazendo o Ceará Sevens, lá no Centro Olímpico, que é muito legal. Paraíba com o projeto do Instituto Alpargatas. Pernambuco voltou a fazer o Pernambuco Sevens com Paraíba e Natal juntos e conseguindo em Pernambuco levar lá o jogo para a Ilha do Retiro, no caso do Para a esporte. Ilha do Retiro. Eu Então, acho que é cara, um dos momentos para o rugby brasileiro também, em termos de palco, né, Vitor? sim, Mais importantes, né? Porque já em São Paulo a gente já jogou em grandes palcos, né? Pacaembu, Morumbi, Allianz Parque, sim. é, e depois assim jogar numa arena dessa, sabe? Ilha do Retiro, não é qualquer. Acho que já jogaram em Brasília uma vez, se eu não me engano, teve lá naquele estádio Então, de a Brasília, seleção né? brasileira jogou em Independência em BH também, né? Jogou no Independência, exatamente. E aí a Ilha do Retiro agora com o pessoal lá de Pernambuco, acho que entra também. Quem sabe aí de pouco a pouco. Ah, tá. Tô esquecendo aqui da Bahia, né? Uma vez já teve um jogo no meio de um Bavi, né? De um Bahia e Vitória, no Verdade. intervalo. Na época lá do Zé Alpo, ele conseguiu fazer um jogo de sevens no intervalo do futebol. E na época tinha, se não me engano, 50, 60 mil pessoas, né? Ainda na Fonte Nova antes da reforma. A E Arena também Pantanal já teve também, né? Com Arena 2 mil Pantanal já né? teve. É bem legal. São pequenas conquistas que a gente vai tendo. Aqui em Porto Seguro a gente tem 2 bons estádios, mas um muito bom, onde a Suíça treinou para a Copa do Mundo de Futebol em 2014. Esse que a gente jogou na Copa do Brasil, né? Vamos ver se a gente consegue manter essa parceria com a prefeitura para jogar no principal palco da cidade. E é isso, Vitor. A gente, agora falando como clube, né? A gente quer muito aumentar nossas categorias. A gente está vendo agora para ampliar o nosso centro de treinamento, que é uma parceria que a gente tem com a maçonaria daqui de Porto Seguro. E essas competições é que nos movem, porque tudo para a gente tá, como nós vamos chegar melhor agora no BR Sevens de 2024? Tendo uma estrutura de campo melhor, tendo mais atletas, mais categorias. E como a gente já está falando do BR15 feminino adulto, que deve ser em abril ou maio do ano que vem, e para o BR15 M19 masculino, M17 masculino, já começamos a planejar tudo isso, querendo ficar mais forte, querendo melhorar, para se apresentar melhor, enfim. E a gente sabe que o atleta gosta disso, gosta de desafio. Eles adoraram jogar contra o São José, contra o Farrapos, contra o Leões, foram as equipes da nossa chave. As meninas pegaram Goianos, pegaram São o José. São José também, pegaram o URA, pegaram uma série de equipes, pegaram o Rugby Sem Fronteiras, pessoal lá do Centro-Oeste. Então é isso, os nossos atletas adoram isso e pode contar que a gente vai estar em todas as competições possíveis agora. Aliás, só para completar no Nordeste também, não posso esquecer também de mencionar
o Delta, que não participou do Brasil Sevens, mas se manteve no Super Sevens primeira divisão também, né? E o trabalho Uhum. que já não é Nordeste, mas no rugby praticamente, porque trabalha junto com vocês na Bahia, que é legal ver o Vitória do Espírito Santo jogando o Lions, né? Tava lá também o pessoal de Vitória, né? Tá aproximado, Verdade, muito próximo de vocês, né? verdade. Verdade. O Vitória já tem uma história no Lions, né, de muito tempo. O feminino do Vitória já foi campeão do Lions, na época que o Lions tinha uma importância grande até, né, em termos do calendário, né, e o masculino continuou participando, eles fazem questão como tradição, e eu acho isso muito importante, isso aí, principalmente o árabe, que gosta de manter essas tradições, né, bem legal, e Encontrei com eles são ele lá, filiados à abração, Bahia. inclusive. Pô, que legal, cara, que legal. E agora na seleção da Bahia vai ter é, 3 atletas, se não me engano, que a gente está fechando a lista hoje, por coincidência, dos atletas da Bahia, e vai ter gente do Espírito Santo. E posso falar também, Vitor, que a gente está com uma parceria muito boa, muito positiva com a Amanda lá e as meninas do BH, as meninas do Nova Lima. Hoje eu conversei com o Vitor Hugo, presidente do Nova Lima, ou seja, a conexão Minas, Bahia e Espírito Santo, não posso dizer do passado, mas acho que, sabe, nos últimos anos nunca teve tão próxima. Estamos combinando aí uma competição entre esses três estados, né? A gente já comentou antes, que é a Atlântico Leste, está Aí sim. quase saindo, assim, está no forno já, né? Em breve vem novidades. E é Região realmente Leste, não é isso, Diego? o Atlântico Leste, enfim, é a região leste, né, do Brasil, É, esses três entre estados, é o Centro-Leste. é o Centro-Leste, é isso mesmo. Vamos ver se eu acho que sai, tô otimista, porque esses 3 estados querem, e vamos unir forças, né? Eu acho bem legal, a gente se aproximou muito nesse BR-Serve, a nossa tenda ficou do lado do pessoal do BH, e aí pronto, aí as parcerias surgem, né? Naturalmente ali, né? Eu acho que pro ano que vem vai ter competição nova, vai ter mais datas pra gente, é uma coisa que a gente busca muito pelo fato de a gente estar longe de São Paulo ou de outros estados que conseguem jogar mais vezes. Então, vai ser legal, Vitor. 2024 promete. Esse final de semana agora promete muito. A gente está muito pilhado assim para a cultura inglesa. E vamos ver o que acontece. Aliás, é outro motivo pelo qual o Lions é tão importante, né? O Lions é o lugar que todo mundo se reúne e acaba reforçando amizades, parcerias e tudo mais, né? É Sim, isso, rola Diego. muita coisa ali nos bastidores, né? E olha que eu fiquei responsável por 2 equipes, né? E ainda assim tive tempo de fazer muito, muito contato, de fechar muita coisa, né, para os próximos meses. Bem legal. Adoramos, adoramos. Boa, Diego. Excelente. Então, nos vemos em Taubaté, no Volkswagen Clube. Final de semana, dias 16 e 17, sábado e domingo, tem Copa Cultura Inglesa rolando, fechando a temporada do Rugby Nacional. Aliás, transmissões todas ao vivo pelo YouTube da CBRU, pelo YouTube Brasil Rugby. E as finais, a partir das 13h20 do Campo 1, teremos os jogos ao vivo no Canal Olímpico do Brasil. Então, teremos a oportunidade aí de ter 9 jogos ao vivo no Canal Olímpico, né, com uma exposição maior ainda, chegar a mais gente. Aliás, a gente teve bons números, viu, Diego? Temos somando, teve aí mais de 32 mil de audiência em todos os nossos canais juntos aí, deu 32 mil pessoal assistindo o Brasil Sevens, nos nossos 5 links, né? 4 da Brasil Rugby, mais o link do canal Olímpico, foi muito positivo aí, muita gente assistiu esse Brasil Sevens, casado com o Lions, né? Os Legal. jogos do Lions também estiveram ao vivo no nosso canal, aliás, sempre um agradecimento pelo Lion, pro SPAC, né, por dar todo o espaço e o apoio lá, e também para o COB por abrir essa oportunidade de passarmos os campeonatos brasileiros lá no canal deles, plataforma no site e também no YouTube. Diegão, valeu, meu. Maravilha, maravilha. Obrigado, Vitor. Um abraço a todo mundo. Tá aí o Diego, grande papo com ele. Então, fechamos por aqui a parte de competições. Não tivemos campeonatos estaduais, né, nesse final de semana, já está tudo praticamente encerrado. Só tem mais a final do Paulista Universitário no próximo final de semana em Unip e Mauá. Temos atrações de rugby internacional na ESPN. O pessoal fica ligado que está rolando a Champions Cup Europeia, muito legal. Grandes transmissões na ESPN. O pessoal que estava com saudade de Copa do Mundo pode assistir os jogos na ESPN aí. Tá rolando o Champions Cup, todos os jogos, na verdade, no Star Plus. Mas, baby,
Fora de campo temos a Referee Week, né? Já que a gente está falando de Copa Cultura Inglesa, a gente tem não só o futuro do rugby de dentro de campo, mas também a arbitragem se capacitando ao longo da semana, né? Sim, com certeza. Tá rolando, na verdade, começa amanhã, na quarta-feira começa a Referee Week lá em Taubaté. E vamos estar capacitando novos árbitros, reciclando outros e aproveitando também a Copa Cultura para ajudar a desenvolver, né? Botar em prática o que a galera aprendeu no curso também, né? Lá na Copa Cultura Inglesa. Então vai ser uma semana, né, cheia aí para os árbitros, mas aproveitar, né, que tá todo mundo junto, que tem esse momento, né? Para estar presencial e fazer essas capacitações. Então vai estar rolando aí a partir de quarta-feira. é, por lá. Quem quiser mais informação, tá lá na nossa bios Exatamente, e é coisa. fechado porque a gente não abriu inscrições, mas aí já está sendo planejado com uma capacitação geral aí da Sim, sim. arbitragem brasileira. Aliás, na próxima semana a gente vai falar com o Xavier sobre esse assunto. Próximo programa, né, Baby? O 66 da história do nosso Rugbycast vai ser o encerramento do ano, fazendo um balanço geral, mas também a gente fala de referir com o Xavi. É isso, então ficamos por aqui e assistam Copa Cultura Inglesa. É o último torneio do ano, fechando o rugby nacional. Valeu, Baby! Valeu, pessoal. É isso. Tchau, tchau.